Oi, gente, boa tarde, bem-vindos ao segundo dia do evento Clube Pop, a Ciência Pop. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa um pouco diferente assim, mas muito interessante também. Para começar, meu nome é Laís, eu sou estudante de Ciências Biológicas, estou no 7º semestre, mais ou menos, e eu estou na LADEC, que vai fazer um ano. Eu sou diretora de estudos e eventos e eu também auxilio na organização. Para quem não conhece, a LADEC é uma instituição, uma associação civil e científica livre, criada e mantida por estudantes da UNB. E a gente não tem fins lucrativos, a nossa única intenção é trazer a divulgação e a educação científica. Nós somos a Liga Acadêmica de Divulgação e Educação Científica, e a gente pretende compreender os objetivos educacionais e de mobilização popular através do tripé universitário de pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente tenta englobar tudo isso em ações em rede social, no nosso Instagram, sigam lá, @ladec, liga.ladec.nb, e a gente faz eventos internos, eventos externos, workshops, a gente participa de feiras, de eventos, a gente tem parceria com outros projetos de extensão. E dentro da LADEC nós temos o Clube Pop, que é o projeto que está sediando assim, esse evento da Semana Universitária, que é um projeto que procura mostrar a ciência, como é que a ciência está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, principalmente nesse universo de cultura popular, cultura geek, pop, nerd, através dos livros, dos filmes, das histórias em quadrinhos. E a gente já teve um clube do livro, inclusive, e spoilerzinho, a gente vai ter um podcast em breve. E através dessa semana universitária, através desse projeto, a gente busca debater e demonstrar um pouco como é que o conhecimento científico está no nosso dia a dia, e principalmente na cultura pop e geek, e trazer esse conhecimento para a comunidade externa e interna também, né? Antes da gente começar para valer, alguns recadinhos importantes. O formulário de presença vai ser liberado daqui a pouco para vocês preencherem. A gente vai avisar aqui e no chat do YouTube, então fiquem atentos. Mas lembrando que só vai poder receber o certificado quem se inscreveu previamente no SIGA. Ele estava um pouco instável, algumas pessoas não conseguiram se inscrever, mas fiquem ainda assim, porque hoje vai ser muito legal. Mandem suas dúvidas sobre o palestrante, sobre o evento, sobre qualquer coisa no chat também, que a gente tem a equipe técnica muito legal que vai estar acompanhando tudo. E ontem a gente falou sobre ciências forenses, o que é, como é que é o efeito CSI, como é que a gente pode falar disso no dia a dia, e o efeito dessas coisas na prática, né? Porque a gente tem muito aquela visão do cientista que resolve tudo, perito criminal, bem CSI Las Vegas, que é investigador, é delegado, é tudo um pouco, e a gente debateu isso e foi muito legal. A gente até passou do horário, mas o pessoal ficou. A gente teve o Pujol, professor da UNB, e a Luiz Viana, que faz divulgação científica no Twitter pelo Lupa Forense, e a gente falou com eles ontem. Tá gravado aqui ainda no canal do Dex, então se vocês quiserem dar uma conferida, vale muito a pena. E hoje nós vamos falar sobre biologia regenerativa, que é uma área da biologia que pretende entender como é que acontece a regeneração no nível celular e biomolecular, tanto de tecidos quanto de órgãos, em todos os seres vivos que existem, né? Não vou dar spoiler, mas tem uns animais vertebrados e invertebrados que são muito interessantes, que fazem isso. É uma coisa muito legal e que hoje em dia está em alta. A gente teve até um prêmio Nobel recentemente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a gente tem muito disso na cultura pop em si. Por exemplo, os super-heróis. Capitão América, que tomou um soro lá, virou um super soldado, saiu de um franguinho para malhadão. Temos o Wolverine também, o Hulk, mas quem? Deadpool, Shazam, uma infinidade de Marvel e DC que aborda todo esse universo de regeneração, né? Além das séries em si, como Grey's Anatomy, que tem um episódio da 8ª temporada, episódio 18, Hoje o Leão Vai Dormir, que eles falam do uso da célula-tronco para construir um coração artificialmente, que já é uma coisa real, né? Estão estudando isso, inclusive. E um episódio anterior, episódio 17 da 8ª temporada, que eles falam sobre uma bexiga construída a partir de célula-tronco também. E a gente tem um exemplo também do Arquivo X, segunda temporada, episódio 2, The Host,
que falam sobre radiação e tubelária. E, assim, é algo que, hoje em dia, principalmente sobre células-tronco, né? E para falar sobre isso hoje, nós temos a professora Daniela Mara de Oliveira, que é Mara, desculpa, e ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Paulo, em 94, e tem doutorado em Bioquímica pela USP, em 2000. E atualmente ela é professora associada da Universidade de Brasília, no Departamento de Genética e Morfologia, o IGEM. Tem experiência na área de bioquímica, biologia molecular, biologia celular e morfologia. Atualmente dá aula para nutrição, mas já deu até a matéria em si de biologia regenerativa, foi assim que a gente encontrou ela. E a pesquisa dela tem como tema a biologia de células-tronco adultas, células mesenquimais e células-troncos neurais e células-tronco de tumores do sistema nervoso central. Muito obrigada, Daniela, pela sua presença. Você é Mara. Obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje com a LADEC. É uma honra ter você aqui. E o palco é seu. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Então, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite. É sempre uma honra receber um e-mail desses, né? Quando os professores a gente recebe um e-mail desses, a gente se sente muito honrado. Então, eu queria agradecer ao LADEC pela confiança, né? De achar que a gente vai conseguir entregar alguma coisa pelo menos razoável. E agradecer a presença de todos vocês que estão presentes aqui hoje também, tá? Então, eu vou começar a falar, né? Estou aqui no difícil, porque a próxima vez vocês me chamam para dar a palestra, eu quero ser a primeira, tá? Não quero ser depois do Pujol, mas não, tá? Que assim fica mais difícil. Vamos chamar os dois, aí a gente faz um combo especial. Porque, né? Aí para manter o nível do Pujol. Todos são maravilhosos que estão aqui. Então, eu queria dizer para vocês, né, que daí eles me mandaram esse e-mail e eu fiquei super feliz com o convite, né, porque afinal de contas você está sendo lembrada, né, você está sendo chamada para um evento super legal e você está sendo lembrada, e aí depois vai chegando perto a gente fala assim, ai meu Deus, o que eu fui meter nisso, né, ainda meu super-herói, para mim, negócio super-herói era Liga da Justiça, que é da minha época, dos anos 80, e agora que eu tenho filho pequeno de 6 anos, que é a Liga da Justiça Mirim, que são jovens titãs, né? Aí eu tive que ficar descobrindo os tal de Deadpool, quem que era e quem não era. Então, daí eu fiz uma apresentação aqui para vocês, e eu queria discutir, né, um pouquinho do que seria, como que a gente, regeneração e superpoderes, a gente está perto, a gente está longe, a gente pode alcançar e quando que vai ser. Já estou compartilhando, estou, né? Aqui. Deixa eu abaixar aqui. Só um segundinho, gente. Não tem uma tela. Vou mostrar. E vamos lá apresentar. Tudo bem aí, né? Está sendo compartilhado, né? Todo mundo está compartilhando? Estou meio cega aqui. Tudo certo, professora. Tá aparecendo sim. Só não vai conseguir ver nosso chat, mas qualquer coisa a gente avisa por aqui. Pode ficar tranquilo. E o sinal de que está compartilhando. Então, eu vou falar um pouco sobre regeneração na ficção, né? Eu não quero me aprofundar muito nos conceitos, porque eu dou uma disciplina optativa sem pré-requisito nenhum, que vocês podem fazer, vai ter semestre que vem, tá? Já deixo o convite, vou relembrar no final, vou dar o nomezinho bonitinho dessa disciplina, quem tiver interesse, e vou falar, mas assim, eu não consigo fugir de falar de alguns conceitos, né? E tem muita coisa, eu queria já pedir desculpa que tem muita coisa que está em inglês, tá, gente? Que tem umas coisas meio coladas, umas coisas que eu já tinha e eu fico com um pouco de preguiça. Não façam isso que é feio. Bonito é traduzir, mas eu não fiz. Desculpa aí, tá? Então, assim, é como o Pujol falou ontem, né? O que é pop, né? O pop é uma coisa que está no nosso mundo, então está na nossa demanda, no caso aqui a medicina, né? Nós, como seres, na área de ciências da vida, né? Nós como pessoas, né? A mídia pega esse nosso desejo, que no caso aqui é a regeneração, né? E aí isso é explorado, né? Tanto tem as duas vias, né? A cultura popular ela se inspira no que já existe
e às vezes também ela parece adivinhar coisas que vão surgir, né, talvez ela sirva de uma meta, talvez a ser buscada. Então tudo isso daqui eu acho que faz com que, a gente tenha essa coisa pop, né, de ver, as coisas, de tecnologia, de sci-fi, o que que é verdade, tem aquele filme que é assim assado, até esse ponto é verdade, daria para fazer isso em teoria, mas aí eles dão uma pulada numa parte que ninguém sabe o que que tem ali, né, e a gente meio que tenta adivinhar, então a gente está sempre nessa busca aqui, né, nessas inter-relações, na verdade, né. A mídia puxa, a gente explora também, tem um que escreveu um projeto de pesquisa, né, cujo último parágrafo vai dizer que a tal molécula, tal célula que você está estudando, tal processo que você está estudando é maravilhoso, vai salvar o mundo, por isso que o CNPq ou a FAPDF deve dar o dinheiro para você. A gente explora também um pouquinho esse fator pop, né, dos nossos projetos de pesquisa. A mídia, né, faz a divulgação da pesquisa, que é super interessante também, e aqui a mídia alimenta o pop, né, a ciência também alimenta o pop, e aí fica um alimentando o outro, né? E, e acho que isso é normal, né? E é muito antigo, e é muito antigo, né? Então, se a gente pensar em superpoderes, né, a gente pensa em regeneração. Eu acho que é certo, isso é certo, né? Porque qual seria o sonho nosso da humanidade, né? Ser eterno. Acho que basicamente isso, né? Isso vai desde as religiões, né? De vida eterna, por exemplo, Buda questionando por que as pessoas sofrem com doenças, envelhecem, morrem, a vida eterna é prometida por muitas religiões após a morte. Então, tem sempre esse desejo de vida eterna, né? E o que que seria a vida eterna na Terra, né? O que seria esse superpoder de ser jovem para sempre, não morrer, não sofrer das doenças, porque as doenças acontecem quando as nossas células ou elas morrem, né, por uma morte morrida, tipo uma necrose, se leva uma facada, né, e alguém ou uma mordida de um jacaré, ou porque tem uma célula para de funcionar, que ela não estava, ela tem um problema genético, ou porque ela envelhece, né. E aí o nosso sonho seria que isso não acontecesse. Isso já é bem antigo, então, se a gente for buscar já na mitologia, todo o congresso de biologia, de medicina regenerativa, né, não tem esse termo biologia, tem termo mais de medicina regenerativa, vai ter lá uma estatuazinha, um logotipo do Prometeu, né, que eram titãs, né, ele era filho de 2 deuses, né, até de um incesto lá, ele era filho do Urano com Gaia, tem gente que fala que, enfim, não importa muito aí de quem que ele era filho, mas ele eram titãs, e também está ligado com uma analogia que a gente faz da ciência. Opa, esse meu mouse está chato. Que é o seguinte: o problema dele é que ele tinha muita simpatia pelos humanos. E na época, né, que ele tinha simpatia pelos humanos, os humanos eram muito uga-uga, eram os humanos do tempo da caverna. Então ele acabou lá pegando o fogo de Hestia, que na verdade seria o fogo da sabedoria, lá do Olimpo, e roubou um pouco para trazer para os humanos. E daí surge todo que é questionamento, né, o pensamento científico. Então essa é uma lenda também, além de ser de regeneração, também é uma lenda que é muito lembrada quando se fala desse questionamento, né, do início do questionamento que a raça humana teve, de parar e pensar: quem sou eu? Fazer perguntas científicas, o que que são aquelas coisinhas brilhando lá no céu, porque elas têm esse movimento tal, porque tem dia, porque tem noite, né? E traz o início do pensamento científico. Então, vocês conhecem a história do Prometeu? É a seguinte, é uma história de vingança, né? Porque os deuses gregos são muito interessantes, muito parecidos com os humanos, né? Com nós, e eles não são muito bonzinhos. Então ele fez isso e trouxe o fogo do conhecimento, do questionamento para os humanos, né? E Zeus ficou muito bravo, né? Afinal de contas, ele achou que não era para trazer
e poderia criar um problema, né, gente, de rebelião ali, com esses humanos poderiam ganhar um poder, conhecimento, conhecimento é poder. E aí ele fez isso um castigo para ele, ele falou, ele colocou ele e acorrentou ele no monte, esqueci o nome, é super famoso lá da Grécia, no alto lá. E aí o castigo do Prometeu era o seguinte: todo dia de manhã vinha uma águia, ia comer o fígado dele. Tá, nossa, né? Ia morrer, que triste, né? Se a pessoa uma água ficar bicando você até morrer. Não, gente, o castigo era pior. À noite, o fígado do Prometeu ia se regenerar. Ia ser assim por 30.000 anos. Foi isso que decretou Zeus, tá? Então, ele, por 30.000 anos, ele iria ter isso, né, de estar bicando e comendo o fígado dele, e à noite ia se regenerar. É incrível que realmente o fígado seja um dos órgãos que tem a maior capacidade de regeneração, né? Isso sempre me deixa encafifada, como que eles sabiam, né? Mas também naquela época pode ser que eles não soubessem, que seja só uma coincidência, porque o centro das emoções ali, o ódio, a raiva, a ira, né, até o amor, era mais centralizado, eles achavam que era centralizados ali no fígado. Mas, né, essa história aqui tem um final feliz, porque, sabe o Hércules, depois de realizar as 12 tarefas de Hércules, ele começou a se aventurar pelo mundo, não tinha mais nada que fazer, e ele acabou salvando Prometeu. Então, terminou, ele não cumpriu os 30.000 anos, mas colocou um outro no lugar dele. Então, eu vou ter que falar um pouquinho, se falar de regeneração, eu vou ter que falar um pouco de células-tronco, como eu falei para vocês, eu vou ter que falar um pouco sobre os conceitos, né? Existem vários tipos de célula-tronco, mas vamos lembrar que é um conceito, né, que é chato ficar falando de conceito numa apresentação, numa palestra assim, mas é uma célula que vai ter um potencial de autorrenovação para manter aquele conjunto de células indiferenciadas e de diferenciação. Ela pode ser uma diferenciação direta ou pode ser uma diferenciação com vários progenitores no final, né? Até chegar numa célula especializada. Uma célula especializada são aquelas células que têm função, tá? Qualquer, então, cardiomiócito, um neurônio, um astrócito, uma célula da ilhota de Langerhans, do pâncreas enzimático. Essas células são as células especializadas, certo? Essas células especializadas, elas, na verdade, quase nunca sofrem mitose. Quem sofre mitose são as células progenitoras presentes no tecido adulto. Não sei se vocês sabiam disso, né? E essas células especializadas, elas também são chamadas de células terminalmente comprometidas, tá? Então, aqui a gente tem um esquema, né? Que é um esquema mais, para ter uma ideia, né? Não é um esquema muito real aqui, né? Mas para a gente ter ideia. Então, aqui a gente começa pelo zigoto, né? O espermatozoide fecundou o óvulo, material ali, os cromossomos duplicados, beleza. Ele vai começar a criar, ele vai começar a criar células da mórula, lembra ali? E aquelas células, elas vão fazer primeiro o quê? Autorrenovação, elas vão ser iguaizinhas, né? Então, vai passar de 2, vai passar 4, 16, e aí elas vão ser iguaizinhas, tanto é que se você retira uma célula da mórula para fazer um exame genético ali, não tem problema nenhum, não vai dar problema no resultado ali, no bebezinho que vai nascer daqui, né, que poderia estar nascendo. E aí, durante o nosso desenvolvimento embrionário, as células, elas vão virando, elas continuam sendo progenitores, né? Elas vão sendo progenitores, mas fazendo sempre assim, autorrenovando e se diferenciando um pouquinho mais. E é isso que a gente chama de comprometimento. Então, assim, tem o zigoto que pode ser tudo, tem a mórula que pode ser tudo, tem umas células que a gente vai dizer, vai vê-las daqui a pouco na camada interna do blastocisto, que pode ser tudo, mas já no embrião, quando ele vai ter uma hora lá que ele vai formar os 3 folhetos embrionários, as células vão ter que seguir um caminho, para o qual, até naturalmente, não há volta.
né? Então, para o qual naturalmente não há volta. Eu vou falar por que naturalmente, porque aconteceu um grande feito em 2009, 2012, aconteceu um grande feito, né? Mas no nosso corpo não há volta, né? E aí, quando a gente nasce, né, já nasceu, já vou chamar as células tronco adultas, a gente vai ter um reservatório, um conjunto de células que elas são células com esse progenitoras ou células adultas. A gente chama a célula tronco adulta para aumentar o fator pop dela, mas mais bonito é chamar elas de progenitores, tá? Então aqui estou aumentando o fator pop, colocando células tronco adultas, mas se eu fosse escrever uma coisa mais científica, eu colocaria progenitores. Então aqui são os progenitores adultos, né, do organismo adulto, que é aquele que um bebê já considero que as células tronco dele são adultas, né? E aí elas vão estar nos órgãos, né, das células, em pequenas quantidades, e elas vão estar nos órgãos no qual elas vão fornecer as células especializadas. Então, o que eu quero dizer? Que você vai encontrar a célula satélite, que é a célula progenitora da célula da fibra muscular esquelética, ali do ladinho da fibra muscular, no músculo. Que você vai encontrar a célula tronco pancreática, adivinha onde? No pâncreas. As células que vão tronco neuronais vão estar no sistema nervoso central, tá? A célula tronco hematopoética vai estar na medula óssea, um pouco diferente. E elas têm potencial de diferenciação bem limitado, certo? Então, por exemplo, uma célula satélite no músculo, ela só vai se diferenciar em célula satélite. Mas a gente também tem uma super estrela aqui, ó, com esse super potencial de diferenciação, que é a célula tronco hematopoética. Você tem, a gente já fez experimentos que você pega uma célula tronco hematopoética, você marca ela, você coloca, aí você faz, né, você depleta todas as células tronco daquele animal, radiação, né? E aí depois você coloca algumas células já aqui progenitoras para socorrer esse animal, mas ela está marcada e depois de alguns meses você vê que essa célula ela consegue gerar todas essas células do sangue do sistema imune. Então olha só o tanto de células que ela consegue, olha só o poder de diferenciação de uma única célula. Ela consegue dar origem a uma, duas, três, quatro, elas têm diferentes origens mesmo, né? 5, 6, 7, 8 tipos de células. O que para uma célula tronco adulta é muito. Uma célula tronco embrionária não é muito, né? Porque uma célula tronco embrionária, o zigoto dá origem que a gente estima que a gente tenha em torno de 270 alguma coisa, quase 300 tipos diferentes celulares, que são células especializadas, né, no nosso corpo. Então, assim, as células adultas, elas têm um poder de diferenciação bom, né? Elas servem para alguma coisa? Elas servem para fazer terapia, né? Quem não conhece alguém que hoje em dia não fez um transplante de uma célula de medula óssea, né? Que agora vocês vão poder falar o certo, que é transplante de célula hematopoética. E foi o que salvou muita gente, né? Isso aí surgiu depois do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, que eles já tinham algumas suspeitas e falaram assim, vamos injetar medula óssea aí no povo para ver se tem mais gente que sobrevive, porque elas são muito sensíveis à radiação, esse tipo de célula tronco, tá? Agora, você tá falando, mas para que servem essas células tronco adultas? Elas servem justamente para manter a homeostase, para que a gente, né, as nossas células são trocadas, cada uma vai ter uma idade, um tempo que elas vão permanecer em células do nosso sistema digestório, que vai em um mês, elas já são totalmente trocadas, células do osso vão demorar alguns anos, né? Alguns órgãos não, por exemplo, o cérebro, algumas regiões são trocadas, tem formação de novos neurônios, mas não tem muita renovação, né? As células, elas não têm aquele tempo de vida pré-determinado que elas vão morrer e vão ser substituídas. E também, né, caso aconteça algum problema, alguma lesão, elas também, as células tronco adultas, elas podem resolver esse problema. Então, aqui a gente tem um conjunto que é, assim, uma porcentagem muito pequena das células do órgão. Então, elas se autorreplicam
alguma coisa aciona elas, diz que é o momento delas, nem que seja o sinal que essas aqui estão morrendo, opa, desculpa, que elas estão morrendo, aí elas começam um processo de diferenciação, que pode ser direto, ou pode ter intermediários, né, progenitores intermediários, e vão ter as células terminalmente especializadas. Beleza, se isso fosse assim, gente, a gente não envelhecia, né? E se elas tivessem um potencial de recuperar todo tipo de lesão, a gente não adoeceria por uma morte, né? Talvez por problemas genéticos ainda sim, mas não é isso que a gente observa, né? A gente observa que às vezes, por exemplo, se as células param de ser nutridas, como acontece no infarto do miocárdio, né? Falta de são células assim notavelmente super hipersensíveis à falta de oxigênio. Então, com segundos de falta de oxigênio, as células do miocárdio já morrem, né? Por isso que quando a gente tem, por exemplo, uma placa de aterosclerose formando, né? Olha que engraçado, só entope vasos do coração e de vez em quando do cérebro, né? Não, é porque a gente está falando do primeiro e do segundo tipo de células que são mais sensíveis à falta de oxigênio. Outros tipos de células aguentam até 24 horas sem oxigênio numa boa, depois volta o oxigênio e elas voltam felizes. Aí você perde um pedaço de células viáveis que entram primeiro em necrose, aí tem alguns do lado ficam em pânico, entram em apoptose, e aí você tem uma célula que o coração inteiro parece que tem uma célula também, uma população de células tronco adulta, mas ela é ruim pra caramba em fazer a reconstituição. Ela tem pouco potencial disso e disso, de autorrenovação e de regeneração. Mas aí você pega células do fígado e beleza, você pode doar o seu fígado. Ele vai aumentar, né? Ele vai até tentar ele vai atingir o tamanho normal, né? Mas ele vai aumentar. Ele tem células ali que fazem isso daqui, que é uma beleza. Só que experimentos feitos com camundongos, né? Foi até um grupo que eu fiz um pós-doc, então era um colega do lado, ele fez esse experimento. Então, ele pegou camundongo, células hematopoéticas, né, ele isolou, e aí pegou o mesmo número de células hematopoéticas de um camundongo bem jovem, e aí camundongos em diferentes idades, até camundongos idosos, que equivaleriam a camundongos idosos. E viu que o problema estava aqui, ó, gente, ó, tanto na autorrenovação, tinha problema em tudo. Autorrenovação, quanto criar novos progenitores, e aí esses progenitores não eram tão bons assim se diferenciar, então perdia-se células no caminho, né? Então ele se autorreplicava, a autorreplicação não era, tinha um déficit, mas não era tão grande, mas o problema maior era que as células falhavam mais células falhavam ao se diferenciar, enquanto no camundongo jovem isso acontecia, que era uma beleza. Então, se a gente descobrir o que faz aqui essa célula, né, ser diferente dessa célula senescente, dessa célula senil, né, mais velha, a gente consegue fazer manter a nossa juventude de vários órgãos, né? De vários órgãos. Claro que sempre vão ter alguns problemáticos, como o cérebro, como o coração, onde já não é muito bom mesmo de regeneração. E também, se for um problema genético, já não vai valer. Eu tenho que fazer, então, hoje eu vou entrar lá no top dos super-heróis, mas eu tenho que fazer eu tenho que mostrar os caminhos que a gente poderia estar utilizando. Opa, aqui deu um problema no negocinho aqui. Células tronco embrionárias também, né? Para a gente chegar no que a gente tem de técnicas hoje para fazer um super-herói. Vocês vão me ajudar, que superpoderes vocês querem, mas primeiro eu vou apresentar as técnicas de manipulação dos humanos que a gente tem em mãos, tá? E aí, em 1982, o pessoal estipulou células-tronco embrionárias de camundongo, e aí lá no início dos anos 2000, em humanos. Então, como que são feitas essas células? Então, que nem eu falei para vocês, né? Começa lá, desenvolvimento, o ovo tem o zigoto, né? O ovo fertilizado, cria a mórula, todas as células são iguais. Aí forma
Lá pelo 5º dia, em humanos, o blastocisto, imagina isso tridimensionalmente, é uma bola. E aí, dentro dessa bola, tem um montinho de células. A bola vai formar a placenta, e nos outros animais, os outros órgãos anexos embrionários, tá? E essa massa, que é a massa interna do blastocisto, ela vai formar todo o nosso corpo, vai formar todas as células do corpo. Um spoiler aqui legal é que já faz muito tempo que o pessoal consegue fazer quimeras. O que é quimera? Se eu pegar com uma agulha bem fina, aquelas que são utilizadas em fertilização in vitro, né? Isso aqui, as técnicas também sempre andam juntos, né? As ideias e as descobertas sempre andam junto com o desenvolvimento das técnicas, e essa técnica aqui de derivar, né, células tronco embrionárias andou junto com a técnica de fertilização in vitro, né? Então, se pegar aquela agulhinha de fertilização in vitro e chupar uma daqui, não vai fazer diferença nenhuma, elas vão se reajustar e vai formar um bebezinho normal. E se você quiser fazer uma quimera, se você quiser brincar de quimera, fazer um meio monstro aqui, se você quiser fazer, por exemplo, um animal, um super-herói, estou roubando, acho que o próximo tema da próxima palestra, mas já desde os anos 90 já se faz isso com mamíferos. Se você quiser pegar, por exemplo, um rato misturar um rato com um camundongo, né? Já tem várias pessoas que fizeram isso com diferentes animais. Você joga células da camada interna do blastocisto aqui, deixa e no 5º dia você pega um bichinho mãe de aluguel, e aí coloca lá nessa mãe de aluguel e você vai ter uma quimera. Você vai ter algumas células que vão ser de rato e algumas células que vão ser de camundongo. Quer criar um super-herói que seja meio humano, meio besta, né? Pega um animal aí que você acha que ia ser legal e joga as células dele aqui, né? Você vai, depende da legislação do país que você tiver, você vai ser preso, obviamente, mas em alguns não, por incrível que pareça. E aí, voltando ao assunto, então aqui a gente tem as células tronco-embrionárias. Note que células tronco-embrionárias é quando você coloca elas na placa, no meio com um monte de fatores de crescimento carésimos, e elas vão ter a propriedade de, quando induzidas, quando você coloca outros fatores que vão induzir a diferenciação, cada um tem uma receitinha de bolo para diferenciação de cada célula, você consegue, in vitro, diferenciar essas células no que você quiser. Né? Então, esse aqui, ó, saiu na capa da Time, quando foi em 98, né? Foi 2000 e pouco, mas foi em 98, que as células tronco-embrionárias, né? Foi o James Thompson, que vocês vão ver, ele vai ganhar o Nobel, eu vou mencioná-lo ali de novo, mas por um outro experimento, já nos anos 2000. E aí ele levanta uma coisa que sempre, né, que a gente está falando aqui de mexer em humanos para criar superpoderes, seja eles quais forem, quais vocês imaginarem, né? Ele fala assim, ó, se você não parou para pensar quais são as questões éticas envolvendo o uso das células tronco-embrionárias humanas, é porque você não pensou direito no uso delas. E eu não estou falando nem no que o pessoal mais pega no pé, que seria a destruição do blastocisto, né? Que é geralmente o pessoal que baseado nas suas convicções religiosas, pega mais no pé. Mas tem um monte de questões éticas sobre o uso dessas células, né? Afinal de contas, você criou um zigoto, quem era o pai, quem doou o espermatozoide, quem doou o óvulo, né? Para você fazer esse embrião aí, esse blastocisto que você retirou. O que você vai fazer com essas células, né? Então, tem um monte de questões éticas. E todas essas questões éticas, elas vão aparecer aí na nossa brincadeira de imaginar de que instrumentos e como se fazer um super-herói, né? Então, a gente está meio que brincando aqui que nós somos cientistas, os vilões, geralmente, né? Os cientistas malucos vilões que vão fazer os super-heróis. Então, eu estou só mostrando aqui para gente, eu tô só fazendo aqui nosso livrinho de protocolo, tá? E aí, o que é legal que eu falei é aquilo, né, gente? Então, assim, olha, elas vieram do blastocisto
E elas realmente guardam o potencial de virarem todas as células que a gente tem. Isso é incrível, porque imagina que você, né, se quando a gente tiver estabelecido, vou contar para vocês que a gente ainda não tem 273 receitas super eficientes para virar todos os tipos de células que nós temos no nosso corpo, mas quando nós tivermos, a gente pode fazer todas as células e a gente pode montar órgãos, né? Aí, de novo, vai valer a não é tão fácil assim, né? Por que não é tão fácil assim? Olha, uma coisa é você fazer um transplante de célula-tronco hematopoética. Sabe por quê? Porque olha só que lindo, a danada migra para a medula óssea. Ela migra, de vez em quando as nossas células tronco hematopoéticas, elas, sei lá por quê, elas resolvem dar uma passeadinha no nosso sistema circulatório e voltam para a medula. Elas não vão todas de uma vez, vai só, hoje é meu dia de passear, hoje é meu dia do passeio. Então, se você injeta, você não precisa injetá-la na medula óssea da pessoa, você injeta na circulação, porque as danadas migram. Então, assim, é um sistema fácil de integrar. Agora, se eu tiver uma doença de Parkinson, né? Ou se eu tiver perdido parte do meu córtex frontal aqui, estou com problemas, né? Mil e um problemas cognitivos. E eu tenho um neurônio ali perfeito que eu consegui fazer na placa. Como é que eu vou integrar esse troço aqui? Né? Então, aí tem as dificuldades também que são de cada órgão, né? Então, tem muita coisa de descelularização. Então, você pega um órgão de um cadáver, e aí você pega células que você diferenciou, tem muitos artigos saindo agora falando disso, e aí você meio que monta, né? Tenta fazer protocolos, desenvolver protocolos super desafiadores para montar primeiro os miocárdios, depois montar ali, colocar células endoteliais, colocar os fibroblastos, fazer tudinho. Então, existe um monte de gente trabalhando nisso, né? De pegar essas células e fazer órgãos, para que a gente possa trocar toda vez que a gente precise. E aí, né, agora a gente vai entrar no pop, né? Agora a gente vai entrar nos filmes, agora a gente vai entrar no mundo da loucura total e geral. Que, em teoria, ainda não foi feito até o bebê, até o clonal baby aqui, mas já foi feito até o blastocisto, tá? Até poucos anos atrás, eu não lembro se foi 2016, não lembro quando foi feito. Que é o seguinte, o que é uma clonagem reprodutiva? Por que toda vez que fala em célula-tronco, gente, se fala em clonagem? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Né? A mídia sacou que tem a ver e eles falam mesmo. Então, e até as leis, né, que foram feitas para regulamentar o que pode e o que não pode em termos de célula-tronco, elas sempre trazem junto o lance da clonagem também. Porque tem tudo a ver. Não muito com essa, mas com a próxima. Mas eu tenho que falar dessa, porque essa aqui é pop demais, né? Então, o que é uma clonagem? Eu pego um ócito, né, de uma doadora, e aí eu pego uma célula somática do corpo, geralmente de pele, né, que você vai mais fácil, porque ela é boa de cultivar também placa, ela é fácil, mas em teoria pode ser qualquer célula. Aí você extrai o núcleo, né? E você aqui faz o processo de remoção do núcleo. Você faz com tipo de um canudinho que o pessoal de fertilização in vitro faz só, suga. Aqui esse método de fusão começou com eletroporação e hoje existem 1001 métodos, né? E faz pouco tempo que se conseguiu fazer isso daqui em humanos. Não faz muitos anos, não. Estou tentando lembrar, foi 2016, por aí, né? E aí, gente, acontece uma coisa muito maluca, muito incrível, de arrepiar. Olha só. Opa. Quando essa célula, que era uma célula, olha aqui, ela é amarelinha ainda, né? Ela é amarela, tá? Quando essa célula, que é um ócito, ela tá com a mitocôndria, tudo do ócito aqui, ela olha para o núcleo dela e vê que fala assim, gente, agora os meus cromossomos não são únicos, eles estão duplicados. Opa, peraí, agora eu tenho que virar mórula. Então, olha só que informação super interessante que está nessa observação, de que aqui dentro
tem alguma coisa que sabe reconhecer que material genético foi duplicado, que existe que isso, né, a percepção que esse material genético está duplicado é um sensor da célula para falar assim: vamos virar amórula, gente, vamos dividir aí, vamos virar amórula. E aí, né, para você fazer um clone, em teoria, você espera a amórula chegar no blastocisto, que é quando acontece a implantação no útero, contrata uma barriga de aluguel, que está hormonalmente preparada, né, com o útero fofinho lá, para receber a implantação desse blastocisto, e se ele conseguir chegar lá no útero e se enraizar, vai nascer um bebezinho igual à pessoa da qual você tirou o DNA, né, que você pegou um pedacinho da pele. Sei lá, se você tiver um pedacinho da pele do Michael Jackson, né, ou de alguém que você queira. Aí vamos, vocês já viram, eu vou dar um super spoiler, gente. Esse filme eu gostei bastante, eu gosto de filmes de ficção científica. E eu adoro esses filmes de ficção científica. Já assistiram esse filme? Se não, assista, mas eu vou dar um mega spoiler. Mas tudo bem, são só os 15 primeiros minutos do filme. Esse filme é assim, né? É com a Scarlett Johansson, com esse outro bonitão aqui, que é o McGregor. E aí, aquele plot já meio batido, né? Eles estão num bunker, né? Num lugar debaixo da terra. E aí, todo mundo lá super racionado, não pode acontecer. É contada a história para eles que aconteceu um super acidente na Terra nuclear, para variar, eu acho, não lembro, faz um tempo que assisti. E aí eles crescem, né? Só que tem uma coisa que não, depois eu vou voltar, que é uma que eu não entendi, não tem explicação ainda hoje para como eles fazem isso no filme, né? Eles passam tempo assim do desenvolvimento deles, tipo o crescimento deles, né, da infância até a idade adulta, como se fosse uma incubadora que acelera. Então isso daí vem a viagem, né, de você acelerar o crescimento deles. Não sei como seria feito. E aí depois, quando eles são adultos, eles ficam levando a vida feliz deles lá. E aí é contado para eles que existe uma ilha, daí o nome do filme, A Ilha, né? E só que essa ilha, ela está totalmente preservada, mas não cabe toda a população que queria estar lá, ela está limitado. Então, de vez em quando, tem um sorteio de uma pessoa aí, né? E eles nunca sabem quando vai ser esse sorteio, não é tipo assim, todo sorteio, todo domingo, eles nunca sabem. Mas eles estão lá levando a vidinha deles, né? E aí tem esse sorteio. Só que daí os dois personagens principais, eles fuçando lá no bunker, eles, sei lá, não lembro também como, eles descobrem que tem uma saída e que a Terra continua igual, que não tem problema nenhum. E sabe o que, na verdade, eles são? Eles são clones. E sabe quando vai acontecer o sorteio? Vai acontecer o sorteio quando os milionários que pagaram para fazer isso daqui e criar um clone deles mesmos estiverem precisando de transplante de fígado, de coração, de sei lá o quê, de pulmão, entenderam qual que é o plot do filme? Então aí, né, a viagem do clonal, né? O que é difícil de explicar nesse filme é que demoraria muito tempo, né, para até seria bom você ter uma versão mais jovem de você mesmo, mas, por exemplo, para você ser um bilionário para pagar esses clones, né, só as pessoas muito ricas, no caso do filme, pagavam, tinham esse acesso, né, como tudo no mundo é assim, né, as melhores coisas, as coisas mais fáceis, estão na mão de poucos. É, você teria que fazer isso, sei lá, quando você já tivesse 30 anos, para que seu clone, né? Mas eles eles tomavam soro lá que acelerava o crescimento deles quando eles eram crianças e adolescentes, né? Mas eu também não sei se era acelerado conforme ia sendo detectado que as pessoas que eles eram clones estavam precisando. Isso eu não lembro dessa parte do, do filme, tá? Então, essa é uma coisa aí é né,
pessoal tratando de clonagem. Clonagem, formar clones, né? Exércitos de clones. Então, se você encontrar uma pessoa com superpoderes, talvez você queira fazer um clone dela. Então, você pode fazer um clone. Use essa técnica. Vá conversar com o pessoal lá da China. Na verdade, os pesquisadores eram espanhóis, mas foram fazer experimento na China e eles conseguiram gerar o blastocisto humano. Então, eles conseguiram fazer clonagem, né? E que se fala muito também da clonagem terapêutica. O que seria clonagem terapêutica? Você chega, na verdade, né, pega a mesma ideia, pega um pedaço de célula somática do seu corpo, tira um óvulo, né, tira o núcleo do óvulo, põe o núcleo aqui, ele vai entrar no processo de virar blastocisto, tira as células da camada interna, você tem as células tronco embrionárias, estoca elas. Aí, quando alguém precisar de células, quando a gente tiver tecnologia de fazer, né, diferenciar células hematopoéticas, cardiomiócitos, neurônios, hepatócitos, pancreáticos, quando a gente tiver a tecnologia de montar um órgão ex vivo, você vai lá, descongela um pouco, pega, diferencia as células e faz o órgão, tá? Só que daí ainda aconteceu uma coisa muito maluca, gente. Olha só, lá no Japão, também é uma daquelas coisas de arrepiar, tão bonito que é em termos biológicos. Um grupo de japoneses, do professor Yamanaka, um doutorando, né, ele virou para ele e falou assim, vai lá na literatura e pega os fatores de transcrição, né, que sempre estão aparecendo, de alguma forma estão envolvidos com stemness, que seria assim, capacidade de ser célula-tronco. Ou seja, estão envolvidos com autorrenovação e com diferenciação. Né? Pronto, professor, peguei. Então, escolha os 40. Escolhi. Faça, coitado, esse cara trabalhou pra caramba. Faça 40 lentivírus de expressão, né, regulada deles, de expressão para você expressar, lentivírus. Clone ele, né, cada um deles em lentivírus e pegue pele de pele, né, que é fácil cultivar. E aí você vai fazendo as combinações com esses fatores de transcrição. Aí chegou uma hora que com 9 fatores de transcrição, depois ele conseguiu reduzir a 4, isso primeiro foi com o camundongo, né? Ele observou na cultura dele, ele observou na placa de cultura que as células tinham a forma de células tronco-embrionárias. Quando ele passou a observar os marcadores, né, no citômetro, ele tinha os marcadores e quando ele pegava essas células e submetia, né, desafiava elas aos protocolos de diferenciação que eu falei para vocês que existem, né, que são aquelas receitinhas, elas viravam as células que elas tinham que virar, né? Então elas tinham cara, faziam, se comportavam, passavam todos os testes, até o teste de você pegar, como elas eram de camundongo, de você pegar algumas, marcar essas células, colocar no blastocisto de um camundongo e colocar esse blastocisto numa camundonga de barriga de aluguel e ter um camundongãozinho que você conseguia ver que tinha alguns que tinham essas células. Eu tive a oportunidade de ir num congresso internacional que esse aluno ganhou o prêmio, né, dele, não o Yamanaka não estava lá, mas o aluno dele estava lá, e ele falou assim, não sei porque eu estou ganhando o prêmio, gente, porque meu trabalho era só fazer vetor e só diferenciar células. E ele também contou que era tão incrível, mas era tão incrível essa observação, que demorou 1 ano e meio. Eles ficavam achando que era contaminação cruzada, não é possível. Alguém deixou uma célula embrionária e a célula embrionária veio parar nessa placa. Então, eles foram mudando as células, pegando pele, sabe? Tendo muita certeza, porque eles tinham medo do ridículo que seria fazer isso. Mas não, foi confirmado. E 2 anos depois, o mesmo grupo do Yamanaka e o Thompson, eles apresentaram um artigo na Science, na Nature, back-to-back, né? Um artigo atrás do outro, onde eles fazem as IPS humanas. Então, você não precisa ter mais toda aquela trabalheira lá de pegar de você pegar um blastocisto, né? Você pode fazer, na verdade, uma célula tronco embrionária bem sob demanda. Você só pega aqui a biópsia, você pega um pedacinho de pele ali do paciente, você não precisa pegar um ósseo, né? Você consegue fazer células IPS aqui, na placa.
Vamos voltar aqui, né? Quais são os nossos protocolos para a gente fazer os nossos super-heróis? Tem a tal da terapia gênica, né, gente? Que é uma coisa bem anos 90, que era o sonho de todo. Era a promessa, assim como as células-tronco, a promessa é que você vai conseguir ter células para substituir tudo que você quer. A promessa de terapia gênica é que ela vai curar todas as doenças genéticas. Aí eu pergunto para vocês, né? Quantas doenças, quantos familiares de vocês foram submetidos à terapia gênica e se salvaram graças a isso? Não, nunca deu certo. Por uma série de razões, né? Mas a ideia, mas nem por isso, né? Todo investimento, tanto intelectual quanto financeiro, dado para a terapia gênica, essa é a beleza da doença, da ciência, né? Às vezes você mira numa coisa e você ganha 1 bilhão de outras coisas que você nem estava mirando, né? Que é o mais legal da ciência, né? Quando você abre uma porta, né? Quando você abre a caixa de Pandora, você não sabe direito o que você vai encontrar lá. E você acaba encontrando muitas coisas boas, né? Com a história que na época chamava engenharia genética. Então, o que seria, né? Uma das coisas que a gente pode tentar para fazer o nosso super-herói, dependendo do que a gente queira, é a gente pegar um vírus, né? Que vai receber um pedaço de DNA, vai ter um promotor aqui, e a gente vai fazer com que esse vírus infecte algumas células do paciente, e aí vai começar a expressar algumas coisas. Então, sei lá, que o Hulk, a gente podia colocar aqui um GFP nele, né? Aqui um fator de transcrição que fosse ativado por alguma coisa que é liberado quando a pessoa está muito brava, mas também a transcrição aqui fosse desligada quando os nossos níveis de braveza voltassem ao normal, né? Daí seria desligado. E também teria que ativar alguns genes sei lá, de mioblastos, né, para se fundir e formar o músculo, e também teria que ter que ser o policistrônico, né? E aí um gene que também avisasse aqui que fizesse essas células, quando ele estivesse calminho, essas células, algumas fibras entrariam ali no processo de apoptose, né, de necrose, para diminuir e ele voltar ao normal. Não sei. E aí a gente tem, mais recentemente, ganhou o Nobel, né? A Jennifer Doudna e a Emanuele, que eu esqueci o nome, ganharam em 2020 o Nobel pelo CRISPR, né? CRISPR-Cas9, que eu vou falar mais em detalhes, não vou falar muito em detalhes, né? Mas em detalhes a gente pode discutir no nosso curso, que é um processo de edição de gene bem direcionado mesmo, em que você, baseado no mecanismo que tem de complexo proteína que é encontrado em bactéria, então eles conseguiram isolar e fazer um sisteminha bem bacana, em que você pode cortar o DNA no ponto que você quer, certo? E aí você injeta um vírus, né? Você vai usar um vetor viral para injetar ali, né? O que você quer que seja. Opa, assim no mouse. O que você quer que esse sistema aqui, né? É, troque ali, e aí você troca um pedaço de DNA por outro, né? Parece que foi feito em humanos, viu, gente? Parece que foi feito em humanos em 2018, um médico, né, que trabalha com fertilização in vitro na China, diz que fez isso para uma proteína que, na verdade, ela funciona, está na porta de entrada do receptor que a gente tem nas nossas células para o HIV. Então, ele disse que fez isso em gêmeos, ele deu várias entrevistas, né, para a imprensa, mas ele não publicou não publicou em revistas revistas científicas, né? Então, mas tem muita gente tentando fazer isso, né, em animais, isso já está sendo feito, e várias modificações disso, tornando o processo cada vez mais preciso. Então, assim, é um sistema que você tem as tesourinhas para você cortar certo, e aí você, por um processo de recombinação homóloga, você coloca o DNA lá que você quer no lugar que você cortou. Então, se a gente quiser fazer um superpoder, né, a gente também pode usar se a gente descobrir um gene que a gente queira, que vai conferir algum superpoder, a gente pode fazer isso. E tem as quimeras também, né, gente, que são utilizadas, quer dizer, utilizadas da ficção,
né? E que eu falei para vocês que já existia muito antes esse negócio de célula pluripotente, né? Mas o que a gente pode fazer hoje com as IPS? Daí a história muda um pouco. É bem desafiador por causa disso daqui, né? A gente não sabe direito que comanda todas as vias que comandam a organogênese durante o desenvolvimento embrionário. Ainda é um mistério, né? A gente não está muito bem. Mas se você pegar células que você derivou, células IPS de uma pessoa, né? E aí você pega um porco, né? Um blastocisto ali de um porco, que você sabe que você fez modificações e ele, por exemplo, vai ser deficiente em alguns fatores de transcrição que são importantes para o desenvolvimento do órgão, que é esse daqui, que eu não sei qual que é, certo? E aí você joga essas células lá, você tem grandes chances de você que essas células virem, né, já que nenhuma outra sabe virar esse órgão, que essas células virem o órgão, né, com características totalmente humanas. E lógico que esse animal vai estar imunossuprimido. E aí você pode usar esse órgão para transplante. Mas também você pode pegar e ter a mesma ideia, né, de fazer o super-herói. Então, sei lá, o Aquaman. Vou falar besteira aqui porque eu não sou bióloga, viu, gente? Então, você pega aqui e os pulmões, né? E aí você pega alguma coisa e faz um pulmão com brânquias que ele seja capaz de respirar tanto no ar e também embaixo da água. Eu estou falando uma besteira enorme, mas alguma coisa assim, sabe? Que a gente podia pensar para fazer um super-herói que nem o Aquaman. E aí tem o caso Deadpool. Eu nem sabia quem era esse cara, gente. Eu sabia, que nem falei para vocês, eu sabia da Liga da Justiça e Jovens Titãs. Aí fui ver a história dele, né? Aí passei lá. Vi que ele tinha. Opa, tá escrito errado aqui. Que ele tem um tipo agressivo, super agressivo de câncer. E aí ele já era um mercenário, né? Nessa história, muita confusão, muitos nomes, não lembro o nome de ninguém. E aí ele é tratado com elixir. E aí esse elixir, vocês me corrijam se estiver falando besteira, me interrompam aqui, faz com que ele tenha super poder de regeneração, né? O que deve estar acontecendo? Chuta aí, né? O que a gente pode fazer é chutar. O que está acontecendo que pode conferir, está conferindo ao Deadpool esse superpoder de regeneração? Olha, ele tinha um câncer. Vamos pensar que ele tinha um câncer que, né, falam várias vezes lá no trailer, que foi só que eu consegui ver, não consegui ver o filme. E também vi a sinopse lá no Wikipedia em inglês, que traz completa, né, do filme, que tinha mãe, teve câncer, e ele estava com câncer super agressivo. E aí foi dado um elixir, e aí ele sobreviveu, né? E agora com um super poder de regeneração. Então, o que a gente pode pensar é que ele já tem um câncer, né? Então, ele já tem um monte de oncogenes ativados, né? E talvez supressores de. Opa, escrito errado de novo, de oncogenes que estejam tentando trabalhar. Ou talvez esse elixir aqui, né, que está conferindo esse balanço dos, né, de já estar ativando, que antes a gente tem é pró-oncogenes, né? Mas no caso dele já deve ser os oncogenes. E aí esse elixir deve estar causando esse balanço aqui, né, de oncogene e os supressores dos oncogenes. Porque eu vi no trailer, inclusive, que ele tem uma aparência esquisita, e uma hora ele está jantando com um amigo dele, e ele fala que está crescendo uma gônada na gengiva dele, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Mas uma questão que eu vi que várias pessoas falam que deve ser isso, né? Eu procurei também, o pessoal falava sobre ele, que poderia ser, né? Que ele viveria desse. Como que seria isso aqui, né? Então, na hora que, por exemplo, ele tem o braço retirado, aí é colocado que os oncogenes dele estão agindo, fazendo as células entrarem em mitose. Aí, para não criar uma coisa assustadora, aí vai ter o balanço, aí vai entrar os supressores dos oncogenes para delimitar o crescimento desse tumor, né?
Mas eu também pensei numa outra coisa que ele pode estar tendo ali, né, que esse bichinho também pode estar ativando, que é a célula tronco tumoral. Já ouviram falar nelas? Que assim, o tumor, ele não é uma massa uniforme, o tumor é um órgão. Um tumor grandão, capaz de metástase vascularizada, aquele ferradão, que cresce rápido, ele é uma massa de vários tipos de células. E, assim, uma teoria e uma outra característica, né, é que tem nem todas as células que desse tumor, elas são iguais, e nem todos os tipos de células são capazes de gerar outros tumores. Só o que a gente chama de célula tronco tumoral. Então, talvez esse elixir também esteja agindo aqui nessas células tronco, nessa célula tronco tumoral. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque essa teoria aqui, né, de célula tronco tumoral, baseada na informação que quando a gente consegue identificar no tumor quem é a célula câncer tumoral, ela apresenta características morfológicas, elas apresentam alguns receptores, não todos, mas os receptores que a gente só vê nas células progenitoras daquele tecido ou de células embrionárias. Então, parece que a célula ela faz uma dediferenciação para gerar essa, ou o progenitor, ou o próprio nicho, né? Aquela população pequenininha de células-tronco, elas sofrem um processo de dediferenciação maior, né, para alcançar esse nível de célula câncer tumoral que nada para, né, infelizmente. Talvez esse elixir aqui maluco que o vilão lá da história, que somos nós aqui, né, nas técnicas, que nunca dá certo, né, gente, essa história de querer criar um laboratório super-herói, talvez esse elixir esteja ativando aí as células tronco de alguma maneira, né? Então, pode ser uma das teorias também que eu não vi, né? Então, o que está fazendo o Deadpool ter essa característica? Nossa, mas o Deadpool é muito longe, né? Viagem. Olha, tem bichinho aí, bichinho grande, multicelular, com sistema nervoso e tudo mais, é, que Deadpool faz, né? Então, a gente tem a planária. Planária, gente, ela é até a forma de reprodução. A planária, ela é um plateuminto que ela pode ser cortada, fizeram experimento, tá? 269 vezes e vai gerar 269 planariazinhas. E esses olhinhos aqui são ocelos, né? Não é olho de verdade, mas é perceptível à luz. Ela não é tão assim, tão primitiva assim. Ela tem um sistema gastrointestinal, tem sistema nervoso, né? Aqui, olha só, uma estrela do mar, isso aqui eu não sei que espécie que ela é, mas isso aqui, ó, é um pedacinho do bracinho dela já em regeneração. Demora semanas a meses para regenerar quando é cortado. E é incrível, né? Porque é multicelular, é complexo e ele vai lembrar da forma, né? E vai fazer bonitinho a forma. E aqui parece que é pequenininho, mas é bem maior. É o caso da lagartixa. Só que essa lagartixa aqui, deixa eu pegar aqui o nome que eu esqueci. Essa lagartixa, eu esqueci, tá aqui em algum lugar. Chama axolote. É uma salamandra mexicana. Parece que ela é pequena, mas ela. Todo mundo sabe, né? Daquela coisa da lagartixa, que se ela perde a patinha ou ela perde geralmente o rabo, cresce outro. Mas esse axolote, que é mexicano, ele é muito melhor do que a nossa lagartixa, porque ele pode perder os membros, a cauda, e ele é grande, tá? Parece que ele é pequenininho, mas ele é grandão. É uma salamandra de tamanho médio, eu diria. É partes do cérebro, olho e o bicho regenera. Como que esses bichos se regeneram, né? O que eles têm que nós não temos? O pessoal vai atrás disso, obviamente, né? Então, assim, tem dois mecanismos diferentes que a gente pode encontrar aqui, tá? Então, olha só. No caso das salamandras, que são seres complexos, gente. Olha, tem cartilagem, tem músculo, né? Tem tudo ali. Então, aqui, né, vai formar o que forma inicialmente, que é um que seria os nossos fibroblastos, e aqui no tecido epitelial tentando fechar, né, para que não tenha
o sangramento na infecção. Aí vai ter o surgimento de células que já vai ter uma dediferenciação. Olha só, o que é dediferenciação? Você voltar para trás, né? Fazer que nem eles fizeram com a IPS, uma dediferenciação. E fazer uma dediferenciação dessas células aqui para que elas se tornem progenitores mais antigos, que tenham propriedades que tinham só lá durante o desenvolvimento. E aí ela vai conseguir, aqui, estou falando de uma forma bem, né? Fazer a rediferenciação, olha que maluco, e criar de novo músculos, ossinhos, né, os dígitos aqui, no caso da salamandra. Já no caso aqui da planária, a planária é um absurdo a porcentagem dessas células, que são chamadas de neoblastos, que ela tem, eu acho que é 10% da planária formado por neoblastos. E esses neoblastos são como se fossem células progenitoras, assim, super indiferenciadas. Que aí depois, né, o pessoal viu recentemente que, na verdade, elas podem estar indiferenciadas ou já pré-diferenciadas nos progenitores e cada um vai dar a origem para o que precisa. Então, por isso que você consegue cortar ela em 269, porque você tem uma alta frequência dessas células, que são os neoblastos, e podem dar origem a 269 planárias. Basta ter uma dessas células lá, e geralmente tem, né? Então, assim, o que que eles têm que nós não temos, né? O que que lá a salamandra tem que a gente queria ter, no caso aqui, essa unha crescendo, que foi da série Heroes, que eu nunca assisti nenhum episódio, mas eu achei o gift, então eu coloquei junto ali. E que eles, que a salamandra faz isso e a gente não faz isso com o nosso dedinho, né? O que está faltando? O pessoal está estudando, gente. Porque mesmo, por exemplo, os genes que têm esses neoblastos aqui, né, a gente tem similar, que é o principal ali, um dos fatores de transcrição, o pessoal vê que a gente tem alguns homólogos, né? Mas geralmente eles estão ativos mais na fase de diferenciação. Um experimento recente, muito interessante, que foi feito com camundongos, né? Tem adulto aqui, mas não foi feito aqui ainda, não, tá, gente? Foi feito com camundongos, que é o seguinte, que eles começaram a superexpressar, né, um gene que a gente só vê sendo expresso durante o desenvolvimento embrionário. Ele tem várias funções, né? Acho que já estou estourando meu tempo. Mas aí o que, que eles fizeram? Parece maldade, mas aí eles, por exemplo, amputaram o camundongo, tiraram a orelha, tiraram algumas partes e viram que ele tinha capacidade de regeneração daquilo como ainda estivesse na fase embrionária. O que não é só crescer, né? Não é só tamanho, assim, é muita informação que tem ali durante a nossa fase de desenvolvimento embrionário. Assim, eu sempre acho incrível que as nossas mãos, elas crescem, né? As duas do mesmo tamanho e as nossas mãos quando você faz assim, elas se casam, né? Elas estão espelhadas, porque não é um crescimento qualquer, né, gente? É um crescimento maravilhoso que acontece durante o desenvolvimento para que as coisas não adianta ser um crescimento monstruoso, tem que ser um crescimento bonitinho. E nesse camundongo está fazendo. O único problema é que eles, mesmo continuando sendo expresso, né? E esse aqui é o nosso homólogo, tá? É o LIN-A, que a gente tem o LIN-A. O camundongo acho que só tem um, a gente tem o A e o B. Ele para de funcionar em 5 semanas. Então, teria que desenvolver, né? Pensar como enganar o nosso corpo, que ele ainda continua novo. Então, eles conseguiram, na verdade, isso aqui era embrionário. Então, já conseguiram, superexpressando, enganar o nosso corpo, achando que ele ainda está no estágio embrionário. Mas com 5 semanas no camundongo, nosso corpo não, o corpo no camundongo. Mas com 5 semanas, o camundongo já percebe, epa, eu não sou embrionário, não adianta você ficar superexpressando. A gente tem que descobrir um outro jeito de super enganar para a gente virar. Então, basicamente, eu apresentei para vocês, cientistas malucos, que vai causar um grande dano, como sempre acontece nos filmes, né? E que a gente teria para fazer os nossos super-heróis, né? Primeiro, que eu não sei se eu gostaria de ser uma super-herói, né? Super-heroína, porque, né? Que poder a gente gostaria, que poder vocês gostariam de ter, né? Vamos brincar um pouquinho de filosofia. Que poder vocês gostariam de ter, né? Para quê? Seria bom mesmo? Pensando no máximo do poder, que seria a vida eterna, né?
Basta assistir Drácula, né, e você vai ver que é uma maldição, é um superpoder, mas é uma maldição. Não sei se eu queria ter vida eterna, não nesse mundo, né? Ficar passando de novo, de novo, de novo, né, por todos esses problemas. Eu não sei até que ponto seria legal isso. E então, daí agora acho que a gente pode, vou falar aqui, né, quem sou eu, já foi falado, quer me encontrar? É o prédio Laranjinha, estou no térreo, tá? Departamento de Genética e Morfologia lá da Biologia. Esse é meu e-mail. Então, assim, eu dou as disciplinas, né, de pós-graduação, de graduação, mas eu dou uma optativa sem pré-requisito, tá? Então, eu tive aluno de jornalismo, foi super legal, consegui pegar bastante coisa. Alunos de várias áreas veio fazer essa disciplina e próximo semestre estou ofertando. E aí, meu hobby, que eu comecei, que acaba sendo uma divulgação, que eu criei eu gosto de filme também, mas eu gosto muito de filme de serial killer, sabe? Sou esquisito, né? Então, coisa estranha, professor. Mas eu gosto. Aí, e eu também gosto muito de história da ciência, eu gosto muito de filosofia da ciência. Aí eu criei esse canal aqui, ó, Ciência, Horror e História, que eu vou postar mais ou menos semanalmente vídeos que eu conto a história de um estudo ou de um episódio da ciência que foi um verdadeiro filme de horror. Então, assim, eu vou debater, vou contar a história, vou fuçar bastante, não só na parte científica, mas nos bastidores sempre tem uma razão, sempre tem gente por trás manipulando, impressionante. É, e, né, tentar entender o que estava passando na cabeça dessas pessoas, um pouquinho de filosofia da ciência, e aí? Um experimento horroroso foi feito, nunca mais vai poder ser repetido. Era ciência de verdade. Pior de tudo que o experimento foi bem feito. A gente usa? A gente não usa? Já pararam para pensar nisso? Então, é meio longuinho, cada história vai ter uns 20, 30 minutos, né? Não dá para ser breve. Aí eu conto uma dessas histórias de horror. O primeiro é o famoso estudo de Tansky. Quem já teve aula de bioética sabe do que é. E aí eu conto um pouco dessa história. E eu gosto de ler biografia, né? Eu gosto de ir além, assim, de saber a biografia das pessoas, dos jornalistas que descobriram isso, saber o que estava rolando, né? Então, é uma página do YouTube aí, depois vocês tentam achar, não tem o link aqui, porque eu não sei pegar o link, mas, então é isso, gente. Então, eu queria colocar, vou sair aqui do compartilhamento, eu queria colocar aí à disposição que a gente... Ai, meu Deus, como é que eu saio? Para a gente parar a tela. Para a gente discutir o que a gente vai fazer agora, para ferrar mais o mundo como está ferrado. Porque sempre não vai dar certo, né, gente? O que vocês querem? O que a gente quer fazer? E que super-herói que a gente quer fazer? Que vai dar errado? Que aí vocês já sabem que nós vamos ser os vilões da história, né? Obviamente. Professora, que palestra legal! Muitos elogios aqui no chat, muita gente falando já que quer pegar a matéria de biologia regenerativa. Pode fazer, mas a única Arrasou. coisa que vocês vão ter que apresentar artigo em inglês, tá? Mas faz parte. Faz Mas parte, não tem como escapar. o jornalismo que fez e fez super bem a matéria. E é na Muito hora do legal. almoço, tá? É na hora do almoço, para não ter desculpa. Ah, Então, é meio-dia a 1h30, são 3 créditos. legal. Bom que já dá uma corridinha assim. A gente tem umas perguntas muito interessantes aqui que a gente separou. Vamos achar aqui só um minutinho. Ó, começando pela pergunta da Ana Júlia. Pergunta: eu lembro que os telômeros estão relacionados ao envelhecimento. Aonde eles se encaixam no processo falado? Então, Ana Júlia, sim, mas não só. Porque experimentos com o pessoal que consegue fazer... esqueci o nome da enzima aqui. Consegue manter os telômeros, eles não causam rejuvenescimento, como era esperado. Então, assim, eles são marcadores, né? Eles estão mais para marcadores de hora de morrer do que, digamos assim, conferir longevidade com
juventude para a célula. Não sei se vocês entenderam mais ou menos isso. Resolver só adicionar, aumentar o tamanho do telômero não funciona muito bem para nada. O pessoal já fez isso com vários tipos de células, né? Mas eles são mais marcadores do envelhecimento. Então Inclusive, ainda não podemos ser imortais ainda. não só por isso. Não dá certo. Não dá certo. Tá? Ainda precisamos de avanços, né? Nem cultura o pessoal fazendo, aumentando. Então, agora que eu lembrei de alguns estudos assim, né, que você vai pensar que é bem mais fácil. Vamos fazer uma célula que é primária, que vai sobreviver só um tempinho na cultura, e vamos aumentar o telômero dela. Não dá certo. Justo. Agora a gente tem uma pergunta do Ian, que é dividida aqui um pouquinho grande, né? O Ian H. Ele falou assim: no caso de um personagem que tem a capacidade de mudar de forma, como a Mística, o Mutando, o Jovem Titãs, essas células especializadas comprometidas teriam que regredir até ficar diferenciadas de novo? Eu acho Ou, que e elas seriam. complementando. Opa, Opa, pode falar. não, aqui, o comentário aqui pronto. Existe algum estudo em que já conseguiram desdiferenciar essas células já comprometidas? As IPS, eles pegam célula não só, depois eles viram que não só da pele, né, de camundongo, depois tanto é que eles ganharam o Nobel, por isso, Thompson e Yamanaka, não só de pele, mas hematopoética, mesenquimal. Algumas são mais fáceis do que outras, porque já põe, né, várias perguntas. É bom que assim, sempre tem várias perguntas. Cada vez que você responde alguma coisa, você abre um leque, né? Mas então essas células, elas já ficaram igual, elas voltaram tanto no tempo, tanto é que assim, eu recomendo vocês, eu dou bronca nos meus alunos de pós-graduação, eles não assistem as palestras eles nem sabem, que eu já fico brava, e eles não assistem as palestras do Prêmio Nobel de Medicina ou se Química, se tem alguma coisa a ver com a nossa área, né, a área de ciências da vida. Porque as palestras são show, gente. É uma palestra assim que é feita para um público lá para a realeza, então ela vai assim, né? Aqui mesmo na UNB eu tive a oportunidade de assistir do que venceu o Nobel pelo GFP. Não sei se alguém aí aí que está vendo aí. Os caras são muito bons. Eu não sei porquê, todo bom cientista sabe dar uma boa palestra, sabe? Então, não sei de onde eu perdi aqui o negócio, mas sim, então, eles pegaram as células e fizeram elas voltarem lembrei. Porque a abertura dessa palestra do Nobel, o narrador lá, né, que vai nos primeiros chama Realeza, que senta lá, né, e aí depois eles falam que ele estava dando o prêmio para o Yamanaka e para um outro pesquisador, que na verdade ele fez a primeira clonagem, mas não era Dolly, porque era clonagem de anfíbios, e aí eles falaram que eles estavam ganhando o prêmio Nobel aquele ano porque eles tinham colocado células, até arrepio, gente, células na máquina do tempo e voltado ao passado. Então, de diferenciar isso, as IPS são isso. Pegou uma célula minha aqui da orelha, né? Ó, geralmente esse tem o carimbinho que eles fazem quando eles querem fazer assim, tic, tic, e fez ela voltar no blastocisto, na camada interna do blastocisto, né? E uma outra coisa que elas são super legais, a IPS, porque você pode fazer isso com uma população. Então, pega uma população de uma doença que você não tem nenhuma pista, e a maior parte das doenças é assim, eu sinto quebrar a ingenuidade de vocês, a gente não tem a menor pista genética, nem como que, né, tem aqueles esqueminhas de flechinha, a gente fala assim, beleza, a gente sabe como funcionam todas as doenças, sinto muito. Muitas a gente sabe medicar, mas a gente não sabe o mecanismo delas. Pega um grupo de doentes, né, pega um grupo controle, faz a IPS, se for uma doença neuronal, diferencia ela em neurônios, vê onde dá. Então, tem muita coisa para fazer com as células, mas a resposta são as IPS. Certo. A gente tem uma pergunta do Pedro Paulo. Tem alguma Não, explicação do porquê o fígado foi o órgão escolhido para ter essa regeneração? não sei. A gente não consegue, né, adivinhar os motivos da evolução. Eu só sei, que baseado nas minhas aulas de histologia, que eu brinco que o fígado tem pelo menos 500 funções já definidas, e deve ter mais 500, porque os hepatócitos têm muitas funções, né? Então, eu não sei, mas eu não sei por quê. Assim, olhando para ele na parte genética, né?
por que ele tem, eu não sei, sinceramente não sei. Sei que ele tem muitas funções. A evolução explica, né? Agora a gente tem uma pergunta do Renato. Professor, existe algum estudo para desenvolvimento de carne com células-tronco ou IPS? Porque com um tempo atrás, assim, estava um pouco em alta isso, de que com o veganismo crescendo, né, o pessoal tomando mais consciência sobre cuidar do planeta e evitar o consumo de carne. Alguns laboratórios, inclusive, já fazem, né? Mas Já. como é que isso funciona na prática, assim? Eu acho que seria fácil, por exemplo, né, se pegar uma IPS, você poderia pegar uma IPS bovina, e aí você põe ela para diferenciar, tem protocolo para músculo, estriado esquelético, tem, e aí você põe ela para diferenciar, né? O problema, Renato, é que seria caro para caramba, né? Então, assim, a gente tem poucos laboratórios na UNB que trabalham com células-tronco embrionárias e IPS, porque é muito caro. O tal do LIF lá que a gente precisa é uma fortuna, né? Os fatores de crescimento que a gente precisa são uma fortuna. Então, tem sim, tem muitos, né? Eu sei que tem muita gente desenvolvendo, tipo assim, carne artificial em cultivo, né? Para atender esse público que felizmente está crescendo, mas poderia ser, poderia. Viável economicamente, eu acho que é muito difícil, ia custar muito caro. Eu sei que a carne está cara, mas vai ser mais caro ainda do que hoje o preço da carne, nos dias atuais. É um processo muito elaborado, né? Até tem alguns laboratórios, eu não sei se eles usam célula-tronco, né? Mas tem algumas companhias de cosmético que eles fazem tipo uma pele 3D, mais ou menos isso, para evitar o teste em animais. E aí eles fazem um tecido artificial. A senhora sabe como é que isso funciona? Sim, é por camadas, né? Então você pega a camada de fibroblasto, até na aula de biologia regenerativa, a gente mostra um videozinho de uma empresa que faz isso, e ela vende, né? E ela manda lá para os médicos, pelo menos nos Estados Unidos, porque não que vai substituir a pele, mas é que quando é colocada no meio, que nem um curativo, um band-aid, ela ajuda na regeneração das células em volta. Mas eles fazem da seguinte forma: eles pegam um meio gelatinoso, colocam fibroblastos humanos, aí deixa passar um tempinho para crescer, né? Eles formarem colágeno, formarem a matriz, depois faz uma camadinha de queratinócito, coloca um pouquinho de UV para estimular uma certa calosidade neles e manda o band-aid numa embalagem especial e tem que chegar rapidinho, em 7 dias, e aí o médico põe no meio da ferida do paciente diabético para aumentar para que a cicatrização seja mais rápida. Então tem bastante. Tem uma outra coisa que a gente falou, que seria a impressão de órgãos, né? Mas aí a gente utilizaria aquelas células vindas, ou de células tronco embrionárias, ou de IPS, para montar. Mas aí também tem aquele desafio, né, de integrar. Esquece que você vai ter que pôr nervo lá no meio, esquece que se além da forma, né, você vai ter que encaixar aquilo no corpo, então você vai ter que fazer os vasos, você vai ter que fazer a inervação, você vai ter que fazer o arcabouço de colágeno, né? Tem todos esses desafios aí. Imaginar que como a gente está avançado nessas coisas, né? Mas Agora a gente tem. não usado aí, quer dizer, existem próteses, né, de osso, que já são mais Não em fáceis. larga escala, né? Mas assim, a gente está avançando, né? Não é tão rápido como a gente queria. Uhum. Temos outra pergunta do Ian aqui. Quais as limitações do CRISPR em relação à biologia regenerativa? Olha, quando a CRISPR-Cas9 foi lançada, assim como todo mundo, até mesmo os IPS, o pessoal falava, não é igual a embrionária. Isso. Aí depois eles fizeram experimento lado a lado, e aí até no congresso que eu fui vi o estudante de doutorado que fez trabalho brutal, né? O pessoal estava trazendo a informação que, gente, a gente faz lado a lado e é assim. Então, no início, essa CRISPR, as CRISPR-Cas9, o pessoal via muito defeito. Eles falavam que tiravam umas bases do lado, você não sabia direito o que ia acontecer, mas aí depois parece que esse assunto morreu. Parece que o negócio é eficiente, é bem pontual, né? A tesourinha ela é bem pontual, onde que ela corta,
e a homologação e a recomendação também. Então, assim, eu não vejo muitos, na verdade, o que a gente tem que pensar seria no uso, né? Então, por exemplo, teve esse médico aí chinês que falou que fez para evitar, porque na China parece que está aumentando a contágio, a epidemia de HIV, né? E para HIV. Mas você poderia pensar que ele poderia ter feito para colocar olhos azuis também nas crianças, né? Então, daí entra a ética também, né? Até que ponto você vai arriscar? E alguma coisa que você acha que funciona 100%, mas não tem certeza, vá para pôr um olho azul no bebê in vitro, né? Teve um caso um tempo atrás, não é tão recente, né? Mas, se não me engano, não era de um pesquisador chinês, eu não lembro como é que foi o desenvolvimento direito, mas ele criou in vitro, alterando o gene, né, bebês que não tinham o gene que permitia eles terem HIV, alguma coisa assim. Sei que ele foi preso, né, bioeticamente foi... Eram gêmeos, então Eram gêmeos. nasceram. Mas não é um artigo científico. Ele fez várias press conferences, né, várias, não sei o que, de imprensa, entrevista que ele dava, mas ele nunca submeteu isso para uma science, para uma cell, não. Não ia aceitar, né? Não Foi sei, bem... eu não sei, ninguém sabe? A gente fica na dúvida, né? Pode ter feito? Pode, porque hoje tá bem assim, você compra kits para fazer, né? Pode ter feito? Pode. Nossa. E assim, os filósofos sempre falam, né? Cuidado, porque, olha, se uma coisa puder ser feita, por mais absurda que ela pareça, ela vai ser feita, né? A gente conhece nós humanos, nós somos desse jeito, ela vai ser feita, né? É uma questão de tempo e de fazer a regulamentação. E na China é muito livre, toda a regulamentação para clonagem, utilização de células trocoembrionárias e tudo mais. Pareceu do outro universo. Mais uma pergunta do Renato. Você acha que a bioética, que a gente falou agora há pouco, limita os avanços na tecnologia sob a biologia regenerativa? Polêmica. Não. Sabe por quê? Eu acho que não limita, não. Porque, geralmente, a bioética ela vem atrasada, né? Ela vem para regulamentar alguma coisa que já existe, para pôr um pouco de ordem. Então, eu não vejo com grande... eu não vejo com grande... Mesmo no caso, por exemplo, das células-tronco, né, as originais, que você precisava de blastocisto, e aí teve uma regulamentação aqui meio esquisita, meio uma jabuticaba que apareceu aqui no Brasil, né, de 5 anos, sendo que tem bebê de proveta que foi feito, que estava congelado há 20 anos e estava funcionando, ela não atrapalhou, porque assim, a demanda não é tão grande, sabe, de blastocista, assim, a gente não está precisando de 500 blastocistas todo dia, a demanda é baixa, então não atrapalhou. E também, até mesmo aquela coisa aquela, uma vez como chama aquele presidente péssimo? Estados Unidos? O Bush estava lá. Ele criou uma lei que não podia utilizar dinheiro público do NIH para pesquisa com novas células tronco-embrionárias, mas já tinha umas 6 rolando lá, né? Então, aquelas 6 poderiam, e as empresas, ou se você lá, que é muito comum você pegar dinheiro de fundação de câncer, né? Eles fazem muitos eventos, pessoas doam, né? Tem essa tradição de doar herança para fundações, você poderia fazer. Então, estava impedido, estava impedido de, por exemplo, aqui para a gente utilizar o dinheiro do CNPq, mas imagina que lá não seria talvez 50%, mas não é a única forma de financiamento de pesquisa, né? E na indústria está liberado geral, né? Então, eu acho que talvez em países, por exemplo, a Itália é bem restritiva, né? Atrapalha um pouco as pesquisas lá. Mas, de uma forma geral, a bioética, ela vem depois, ela vem para pôr ordem na casa, né? Antes que alguma coisa ruim aconteça. Ela vem depois da tecnologia, né? Não vem antes. Puxando um pouco sobre isso da bioética, me lembrou um pouco do filme que a senhora falou, né, The Alien, até tá na minha lista.
vi um filme um tempo atrás e vi uma reportagem recentemente para mim não era uma coisa real, não era só ficção, mas é bem real, de pais que têm um filho com alguma doença, alguma coisa assim, e, se eu não me engano, é algo que precisa de células-troncos, e aí, para achar um doador, como é muito difícil, é coisa, assim, pelo mundo todo tem que buscar um banco de dados, né? Eles acabaram por decidir em ter um filho geneticamente modificado que possa fornecer essa célula-tronco para o irmão, né, digamos assim. Como é que é o papel da bioética e da biologia regenerativa no meio disso tudo, né? Como é que funciona? Então, Laís, eu não sei, porque eu não sei esse filme, né? A fazer uma modificação eu acho que é meio complicado, né? Acho que não sei se seria permitido, tem que ver a regulamentação dos países, e assim, é uma coisa muito recente que seria que ser feita com talvez, né, modificar os receptores de HLA, né, que é o que você escolhe para ter compatibilidade para fazer um transplante de células troncomatopoéticas. Agora, que é uma realidade quando se tem uma criança, muitos pais fazem isso, eles tentam ter filhos, né? Eles que normalmente não teriam mais filhos, mas eles tentam até ter outra criança, mesmo sabendo que a causa daquela doença é genética, né, em crianças, para ver se aumenta a chance, né? Então, se é possível, eu não sei como seria, mas assim, você procurar, ou você tentar ter um outro filho, tudo bem, arriscando que ele também tenha a mesma patologia, né? Talvez a patologia venha da combinação dos dois genomas. Mas ter um outro filho, eu sei que tem casais que fazem isso, que tem que a criança Sim, está precisando, não está achando, e eles fazem isso sim, tentam ter uma outra criança para ver se vai ser compatível para doar, para ser o doador. Aí não é processo tão invasivo, eu acho. Mas eu acho que foi, né? Mas é uma modificação foi genética que é estranha. sim, é meio polêmico, né? Porque É, eu lembro um pouco dessa reportagem, passou num domingo aleatório aí, e, gente, perdão a mostrar, assim, é que eu tô um pouco rouca de ontem, tá? Mas, enfim, nessa reportagem eram predisposições genéticas dos pais, né? Então, o pai tinha um tipo de anemia e a ah, mãe tinha alguma outra doença também, que aí quando combinou, teve esse filho com essa predisposição, que eu não lembro qual é agora, essa doença, né? E aí eles fizeram fertilização in vitro com esse embrião modificado, né? E aí acabou que a mãe perdeu 2 vezes o bebê, e na última tentativa deu certo. Teve gêmeos, só que aí perdeu um deles, ainda na barriga, e aí o outro, assim, tá saudável, hoje vive normal, mas acho que é uma coisa muito rara ainda, né? é, Pela mas, acessibilidade, né? mas uma coisa que se faz há muitos anos, tipo assim, já há 20 anos, Laís, que agora eu lembrei, você falando disso, por exemplo, imagina que eu tenho uma distrofia muscular, né? Ou a pessoa que quer ter filho tem uma distrofia muscular. E já é feito, tem até um nome que eu esqueci. Você, daí, em vez de eu ter um filho normalmente, o que é recomendado? Você quer ter filho? Quer. Então, o que é recomendado? Faça isso via fertilização in vitro, porque tem esse exame que eu esqueci o nome, que você pega lá uma célulazinha da mórula e faz a tipagem genética. Esqueci o nome desse exame, gente, mas é feito há muitos anos. E aí você escolhe dentro dos embriões quem não carrega o gene para minha distrofia muscular, por exemplo. Entendeu? E aí você só vai colocar na minha barriga, ou na de aluguel, aqueles que não apresentam. Isso eu acho até legal. Tudo bem que você vai ter que congelar, né? Assim, quem é contra a, a, a morte de blastocistos vai achar esquisito, mas, né, é uma maneira de você privar a pessoa de um sofrimento que até hoje a gente não tem cura, né? Quem sabe com o avanço aí a gente consiga até meio que erradicar, de certa forma, algumas doenças, né? Quem sabe? A gente está longe, É, né? é, A gente não pode parar, né? Mas a gente está um pouco longe, eu acho. Talvez com a Cas9 foi um grande avanço, sabe? Porque engenharia genética é uma coisa que nunca deu certo, foi desastroso, os poucos ensaios clínicos que o pessoal
tentaram, foi desastroso. Mas a CASP parece ser um mecanismo mais confiável, né? É claro que a gente, que nem eu tô falando, né? A gente vai mexer numa coisa, não sei o que vai dar, né? A gente não tem garantia que não vai estar mexendo em outra, né? Fazer uns Frankensteins por aí, uns É, Frankensteins. Daniela, qual que você acha que atualmente, assim, no Brasil, é a maior dificuldade para se mexer, para se estudar, por exemplo, a biologia regenerativa? dinheiro. É a mesma coisa que o professor Pujol falou. Eu falei, nossa, o Pujol, que é mais, né, um pesquisador muito mais renomado, bem estabelecido, né, do que eu. A gente vai estar voltando agora, né, todo mundo com as doses da vacina, a gente vai aos poucos voltando, né, claro, respeitando as limitações. Mas e aí? Os meus fatores, poucos fatores de crescimento que eu tinha lá no freezer já estão meio vencidos, não tem dinheiro, tá assim. Então, assim, muitos projetos dos meus alunos foram totalmente modificados. Então, assim, porque primeiro eles não têm bolsa, né? Então eles têm que fazer, têm que dar aula. E aí é falta de dinheiro, não tem dinheiro de tirar, não tem dinheiro, sabe? E as É uma coisas são pena. caras, e aí como o real já foi antes da pandemia, já foi acho que a segunda moeda mais desvalorizada de 2019, meio litro de BSA, que é uma coisa que a gente usa como água, porque faz cultivo de célula, está custando R$ 1.000. Isso aí dura o quê? Uma semana? E os fatores de crescimento, cada um custa 5, 6 mil. E os anticorpos, para você ter certeza que a célula é a célula, já que é tão difícil identificar que a célula é uma célula mesmo, é aquela célula que você acha que é. Né? Então, é dinheiro, falta recurso. A gente teve alguns períodos de bonança, que a gente até conseguia competir, mas hoje está assim, a gente tem um monte de equipamentos, e esses equipamentos têm estragados, os experimentos, a gente vai ter que fazer, vai ter que ser muito criativo e fazer experimentos com coisas que tecnologias é bem zero, né? E haja criatividade para eu conseguir publicar, né? Que a CAPES ainda vive no mundo de Bob, achando que está tudo bem, todo mundo está recebendo dinheiro, todo mundo tem que publicar. A gente consegue uma publicação por 2.500 euros. Chega do eu aqui. É por aí. Onde? Nosso bolso, sabe? É triste. Sabe, você nem comemora mais o artigo, né? Aceito. Você já É faz um tanta luta. consignado. Ser cientista brasileiro ter muito samba no pé, assim, tem que se virar com o que tem, assim. Eu trabalho no serviço, sou estagiária, né, de serviço público, então eu vejo de perto, assim, como é que é da base até o topo, como é desvalorizada a ciência em si. E é algo, assim, extremamente necessário, não tem como nem questionar isso, né? Mas é uma pena que vivemos tempos sombrios. Ó, estamos para não, né? Vamos ver o lado positivo, vamos achar uma coisa boa. A gente continua sem dinheiro, né? Que a gente está desde 2015, não, desde 2017, começou ali, 2016, né? Assumiu os financiamentos. Mas, com a Covid, antes, em 2019, a gente era tratado como lixo, né? Como maconheiro que ficava dançando pelado por aí. Fazia balbúrdia. Bem ou mal, a Covid, ela resgatou um pouco valorizou um pouco mais a nossa profissão, sabe? De professor universitário, de pesquisador, eu acho. Que Não, estava pior, sim, teve em alto, né? Assim, estava pior em 2019. A gente não tinha dinheiro e a gente ainda era desvalorizado. desvalorizado e xingado nas redes, né? Não, mas com a Covid a gente presenciou muito isso, porque até onde eu me lembro, né,
as primeiras pesquisas que saíram, as primeiras codificações do coronavírus, vieram de universidades, e a maioria de universidades federais. Então, a gente teve pesquisadores dando entrevistas, indo em CPI, tendo bastante destaque, e pesquisadores brasileiros que geralmente são de universidades federais. Então, eu acho que daqui para frente a gente pode ter mais esse retorno positivo, né? Acho que a gente parou de ser... A nossa imagem melhorou, a gente ficou melhor um pouco na fita, sabe? Porque a gente sofreu muita pressão, fizeram muita propaganda negativa com a gente em 2018. Então, a gente melhorou um pouco na fita, eu acho. Sim, mas estamos melhorando. Sim, um passo de cada vez, né? Mas estamos indo. Eu não tenho dinheiro. Professor, isso. Para dar um encerramento assim, só que tiver mais alguma coisa legal para compartilhar, que eu adoro histórias, eu adoro histórias, mas o recado que você queira deixar, assim, para quem está participando aqui, ou uma mensagem legal, ou indicação de livros, de filmes, um recadinho final. Eu vou dar uma mensagem para vocês, que é o seguinte, né? Eu acho que nunca desistam. A situação está péssima, mas não desistam. Como Pujol, eu também queria ser astronauta, né? Eu assistia Cosmos, eu queria ser astronauta, astrônoma, e vi que não era boa com o número, aí eu falei, acho que eu vou mudar um pouco, né? E eu acho que o mundo passa por fases mesmo, né? A gente está passando por uma fase meio baixa, mas de repente as coisas melhoram e nunca desistam, né? Acho que vocês podem tentar fazer outras coisas, tem muita informação e tenham sempre quem vai ter o perfil ideal para fazer pesquisa é aquela pessoa curiosa, né? É aquela pessoa que vai ler, por exemplo, News and Views da Science da Nature, saber o que está acontecendo no mundo, que nem eu brinco, os meus alunos pegam no pé. Quem ganhou o Nobel? Porque, poxa, sem desmerecer, mas a sua tia-avó está vendo ali no Fantástico e você não sabe, né? Então, acho que tem que manter essa curiosidade, né? Essa chama da curiosidade que Prometeu trouxe para a gente, acho que é uma coisa importante. E nunca desistir, porque sempre tem um jeito, né? Nossa, já vi muitos nãos também, né? Muitos nãos, eu sempre escuto não. Eu sempre recebo cada pareceres ofensivos de ou de grants, ou de financiamento, ou de revisores, mas a gente sempre continua, né? Acho que você tem que ter o senso, acho que não dá para ser um pesquisador cabeça dura, né? Então você tem que saber que mudar de ideia é uma coisa legal, né? Quando você é exposto a uma outra visão, quando você amplia sua consciência, a gente tem que buscar isso mesmo fora da ciência, ampliar nossa consciência, né? E ver outras coisas e não desistir, acreditar na sua intuição, acreditar nos seus sonhos. Se você acha que você vai ser uma astronauta, por que não? Na verdade, o meu primeiro pós-doc eu fiz porque eu fui rejeitada pelos outros dois caras que faziam astrobiologia. Então, eu fui trabalhar com RNA longos que tinham função catalítica. Mas eu queria fazer... Eu ainda estava no negócio da NASA, eu queria fazer astrobiologia. Depois eu caí no laboratório, eu não gostei muito, mas ele me direcionou para células-tronco. Daí fui fazer um segundo pós-doc com células-tronco e eu gostei e fiquei. Mas, assim, eu não desisti até os 28 anos, gente. Eu achava que eu ainda dava, né? Não ser astronauta, porque eu acho que eu não tinha condições físicas, mas, sei lá, trabalhar na NASA. Estava ali em Houston, pertinho. Então, não desista fácil, né? Porque acho que muita coisa é possível, muitas coisas é possível, né? O não, a gente nem com os meus, quando a gente está publicando, né? O não a gente já tem, ou então vai escrever financiamento. Vamos atrás da humilhação, né? Que é você receber um parecer horrível, falando que é um lixo, mas é a opinião de uma pessoa, né? E aí você vê também, você pode, às vezes está certo, às vezes ele está certo, aí você muda, aí você aprende, certo? Então, acho que é assim a mensagem. Sim, esse negócio de acompanhar a Nobel, eu lembro quando eu fiz citologia com o professor Tatsuya Nagata, que uma das avaliações dele era os alunos pegarem os últimos Nobéis e fazer um seminário, né? Então, é muito importante a gente se manter atualizado, porque
E a pessoal gente fica sabendo das oportunidades, dos avanços, né? Uhum. E aí eu não sei como que a gente da área de biológica senta do lado ali da tia-avó no Natal e fala: "Nossa, você viu? Não, eu vi no Fantástico", daí você fica o quê? "Não vi". Não sei, o que você tá falando, vó? Tá bom? Vamos voltar para os assuntos dos namorados, vai. Meu namoradinho são meus livros aqui, assim. Vamos voltar para o assunto dos namorados, que eu não tenho. Aí tem o nome, eu não sei, fica estranho, né, tem que saber, gente, né, ou então você tá na área errada, eu acho. Quem não tem Mas muito legal a sua mensagem de nunca desistir, porque eu ponho alguns divulgadores científicos, né, que hoje está crescendo assim, principalmente no Twitter, nas redes sociais, Instagram, e aí eles falam que a gente tem essa síndrome por ser brasileiro de vira-lata, tipo assim, não sou capaz. A pessoa tá assim no doutorado e não sabe o que quer ainda. É normal, né? Tipo, e se encontrando aos poucos. A gente tá vivendo um momento difícil, não vou negar, né? Mas acho que tentar ter um plano B também faz parte, né? Mas não desistir, não é? As coisas podem mudar para melhor ou para pior, elas vão mudar com certeza, né? Vamos ser esperançosos. Nada fica estático, as coisas vão melhorar, vão piorar, vão torcer para que melhore. Então é isso, professora. Muito obrigada. Tem muitos comentários legais, caso você queira dar uma olhadinha depois. Foi uma palestra maravilhosa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tentar fazer divulgação, eu sempre aceito convites para aula de ensino segundo, na minha época, né? Segundo grau, como fala hoje. Então, sempre que vocês precisarem, tá? Estou à disposição, porque, na verdade, eu sou servidora pública e a minha atividade, né, eu recebo para servir. Então, estou sempre à disposição aqui de vocês. E foi uma honra mesmo o convite, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E eu tentei fazer melhor, mas eu não sabia mesmo nada de super-herói, gente. Nem sabia quem Não, escreve. foi ótimo. Já podemos criar umas teorias por aí, como é que o Wolverine se regenera, como é que o Deadpool cresce um braço que nem a salamandra. Olha, eu vou falar de Aquaman, Hulk, Super-Homem, Mulher Maravilha. E é isso. Clássicos. São clássicos. Né, dos anos 80. Não, nem eu não acompanho muito, assim, não, super-heróis, não, mas é uma coisa muito interessante, né, pra gente trazer pro público. Cada um tem seu nicho, né? Eu adoro filme de serial killer e disco voador. Cada um tem seu nicho, né? Então é isso, gente. Sigam a Ladec no Instagram, @liga.ladec.unb. Se inscrevam no canal da professora Ciência, Horror e Mistério. É Ciência, Horror e Mistério. Ciência, Horror e Mistério. Tem um vídeo muito legal lá já. Eu ia postar essa semana, mas semana foi trágica. Teve problema meu e do meu filho, e aí eu não postei. Eu não deu tempo de editar. Mas sábado vai ter o vídeo. Bom. Estaremos atentos, divulgaremos também no Instagram da Ladec. Então se inscrevam lá, deixa o like, compartilha com os amigos, que tem muito conteúdo, vai ter muito conteúdo legal lá, já tem um vídeo bem bacana para vocês criarem teorias e verem como é que é a ciência por trás dos artigos, né? Não, E é isso, gente. Os horrores. Não é um anti-ciência, mas é um alerta, né? É por isso que eu falo. Se uma coisa pode ser feita, ela vai ser feita. Por isso que eu acho que tem que ter regulamentação sempre, sabe? Teoria de Murphy, se tem alguma coisa para dar errado, vai dar errado também. Pode deixar, né? Se pode ser feito, vai ser feito. Sim. Obrigada a todo mundo que participou, que ficou até aqui, foi muito legal. Obrigada ao Dex também por proporcionar esse espaço para a gente. E amanhã tem mais, gente. Amanhã temos nosso último dia do evento. A gente vai ter o professor que vai falar um pouco sobre o zoomorfismo, né? O que é zoomorfismo, como é que ele está presente no nosso dia a dia e nos quadrinhos. É o professor Elidiomar Ribeiro da Silva. Ele já apresentou algumas semanas universitárias e ele tem muito essa pegada de ciência, história em quadrinhos. Então ele fala de invertebrados, ele fala de insetos, ele fala de tudo que envolve isso e vai ser muito legal também. Participem. Mesmo horário, das 2 às 4. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, equipe. Gente. E até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tchau.